Olá, meu nome é Flávia Diana e você está no canal Bases da Físio. Hoje vamos falar sobre processo inflamatório. Não necessariamente processo inflamatório de um tendão, ou de um músculo, ou de um nervo. Vamos falar de processo inflamatório geral. O que acontece quando tem uma agressão tecidual, tá bem? Então, a definição de processo inflamatório é uma resposta imediata do organismo para com a agressão tecidual, real ou potencial, tá bem? Lembrem lá da definição de dor. Então, a inflamação, muitas pessoas dizem que é uma coisa ruim, que realmente não é agradável, mas é o chamado mal necessário. O processo de cicatrização do tecido ou de regeneração do tecido, ele precisa passar pelo processo inflamatório. O que é ideal é que ele passe, mas de forma rápida. Então, para que o paciente, que a pessoa não tenha uma sintomatologia muito exacerbada. Nesse vídeo vamos falar de algumas características e também os passos, ou seja, o que acontece primeiro, segundo, terceiro e aí sucessivamente para que aconteça completamente o processo inflamatório. Para ser classificado como inflamação, nós temos que ter os 5 sinais flogísticos, que é a dor, rubor, calor, edema e perda de função, tá bem? Vamos começar. Primeiro passo, a agressão tecidual. Isso pode ser um trauma direto, como uma fratura, como uma distensão, alguma coisa do gênero, ou uma repetição no tecido, as pessoas que trabalham muito com um esforço repetitivo, ou até mesmo uma disfunção. Lembrem que o físio, ele não é feito para dizer que a pessoa não deve trabalhar de repetição, ele deve preparar o organismo, o corpo daquela pessoa, a pessoa, na verdade, que prepara isso, né, com a ajuda do físio, para que ela tenha funcionalidade e consiga executar aquela ação, tá bem? Então, quando acontece essa agressão tecidual, nós vamos para a parte 2, que é a modificação morfológica e funcional, que acontece dentro do organismo, essas modificações que podem ser funcionais ou estruturais. Fase 3. Que é a modificação morfológica e funcional, através de liberação de pró-inflamatórios, como a histamina. Ela vai ser um sinalizador para o organismo que algo está errado. E naquele local pode ter aumento de circulação, ou seja, aí já vemos 2 sinais flogísticos, que é o calor e o rubor, por conta do aumento de circulação. E eu não acabei falando mais na primeira etapa, né? Quando eu tenho uma agressão tecidual, possa ser que eu tenha a dor, que é o outro sinal flogístico. Na fase 4, nós temos aumento da permeabilidade vascular e alterações hemodinâmicas. Como assim, né? O vaso sanguíneo, ele fica mais poroso, dando mais liberdade para o sangue ir para aquele local. E por que é importante o sangue ir para lá, para o local da agressão? Para que ele possa levar proteínas, ATPs e até mesmo o próprio oxigênio, O2, para que tenha o quanto antes essa reparação tecidual. Também nessa fase a gente pode ver os 2 sinais flogísticos, que é o calor e o rubor, por conta desse aumento do fluxo sanguíneo. A quinta etapa, ela é caracterizada como quimiotaxia. O que é isso, né? É quando eu tenho sinal químico, ou seja, da histamina, para que leve mais células e líquido intersticial para o local da lesão, aumentando assim o volume intersticial daquela região, né? Esse é a gente já falou de 3, né? Esse é o 4º sinal flogístico, que aí vem o edema. O edema, ele é caracterizado por conta desse transporte de líquido intersticial e células para o local afetado. Na etapa 6, nós temos o transporte dos leucócitos para o local da lesão, para defender o organismo. Lembra lá do começo que eu falei sobre defesa e preparo? Então, até aqui nós ainda estamos na fase da defesa e os leucócitos têm papel fundamental nisso. A 7ª etapa, ela é caracterizada com algumas mortes celulares e liberação de exudato. O que é isso? Exudato é um resíduo proteico, ou seja, como se fosse o resto das células, que ele é liberado quando a célula morre. E por que essa célula morre? Geralmente, a causa principal é por conta da falta de oxigênio na região. Por conta do trauma direto. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro.
Quando você tem um trauma direto, aquela região acontece uma hipóxia. Uma coisa bem legal de se falar é sobre a morte primária ou secundária das células. A célula ela pode morrer por conta diretamente do trauma ou ela pode sofrer hipóxia secundária. O que é isso? É a falta de oxigênio para chegar na região. Vou dar uma dica aí de intervenção, que é muito importante, que todo mundo fala, mas nem todo mundo faz, que é a crioterapia, o gelo, né? Pós-pancada, por que é importante usar a crio? Vamos lá. Eu tenho uma região que foi, por exemplo, recebeu uma facada naquela região da pele. Ou seja, as células que estavam na região da facada, elas morreram imediatamente. Mas as células que estavam ao redor ainda estão vivas. Só que o que acontece? Não está chegando sangue nelas. E se o metabolismo da célula aumentar, quanto maior o metabolismo, mais energia, mais sangue eu vou precisar para que aquela célula sobreviva. É aí que o gelo entra. Se você colocar o gelo na região, não na facada porque aí pode ter infecção, mas vamos botar uma pancada, né, no caso. Se você levar uma pancada e colocar o gelo na região, as células diretas, as primárias, provavelmente já vão ter morrido. Só que as secundárias aos redores, elas podem ou não morrer por conta da falta de sangue. E se você colocar o gelo, não é porque vai chegar mais sangue lá, mas o metabolismo da célula vai diminuir. Por conta dessa diminuição do metabolismo, ela vai precisar de menos energia para sobreviver. Então, a probabilidade dela se manter viva é muito maior. Deu para entender? Então, na fase que tem morte celular primária, você pode evitar a morte celular secundária com o uso da crioterapia, diminuindo o metabolismo da célula, e a partir daí você precisa de menos sangue, de menos energia para que aquela célula sobreviva. A etapa 8 é uma continuidade da etapa 7. Com a liberação do exudato, lembrem que ele é uma proteína, eu tenho um aumento da pressão oncótica, ou seja, o aumento da pressão do soluto, que nesse caso é a proteína. Para acontecer o equilíbrio, a homeostase no corpo, acontece um processo chamado de osmose, ou seja, como tem mais soluto do que solvente, o corpo vai levar solvente para aquele soluto, ou seja, o soluto é a proteína e o solvente, no caso, é o líquido intersticial. E a partir dali vai acontecer um aumento da pressão hidrostática também e naquela região vai ficar edemaciada. O quarto sinal flogístico que a gente já falou. Nessa etapa também pode acontecer o aumento do edema local. Basicamente, são essas 8 etapas que envolvem o processo inflamatório. Lembrem-se que, além disso, algumas células não vão morrer, só que elas vão ter algum tipo de déficit ou perda de função. E depois de passar desse processo inflamatório, ou na verdade intercalado com esse processo, vai acontecer a reprodução celular, que é aí a busca pelo reparo tecidual, ou seja, a cicatrização ou a regeneração. Eu tenho falado um pouco disso, né? Eu vou dar um exemplo de diferença, o que é cicatrização e o que é regeneração. Cicatrização é quando eu tenho uma substituição de tecido. Eu não tenho, a minha célula ela não consegue se reproduzir e gerar células semelhantes. Quando é que isso acontece? Por exemplo, lugares que acontecem cicatrização. O tendão, o músculo, os nervos, ali acontece cicatrização, porque as células não têm o poder de reprodução das mesmas, ou seja, o tecido conjuntivo vai ser substituto naquela região. Já na regeneração, as próprias células vão se reproduzir. Um exemplo claro é o osso. Quando a gente tem alguma fratura, o osso ele faz o calo ósseo através dos osteoblastos. E ali tem reprodução do próprio local. As células do fígado também conseguem se reproduzir e acontece regeneração. Fica essa dica para vocês. Eu agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Espero ter ajudado um pouco. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui no YouTube ou lá no direct do meu Instagram, @Flavia_Diana, com 2 A no final. E espero vocês para o próximo vídeo. Um cheiro!